Olá, é a paz do Senhor, graça e paz. Estou aqui com mais um vídeo para falar um pouquinho mais sobre a paralisia do sono. A paralisia do sono, ela acontece independente se você acredita em Deus ou não. Se acredita em Jesus ou não, em algum momento ela vai acontecer na vida do cristão, do ser humano. Algumas pessoas chamam de pesadelo. Eu grito, tento me movimentar e é horrível, ninguém consegue ouvir, eu não consigo acordar, é uma coisa sobrenatural. Então, isso é a paralisia do sono. A paralisia do sono é algo muito real, muito forte, então nós temos que estar atentos. Quando ela acontece? Esses dias eu aprendi, e vou passar adiante, né, que ela acontece, eu sempre tive paralisia do sono, às vezes eu tenho, né, e o mundo espiritual eu consigo ver de forma nítida. Inclusive tive algumas experiências não muito lindas para falar, compartilhar. Tem algumas pessoas que têm medo, tem pessoas que não têm medo. Eu vou evitar falar por enquanto, né? Talvez eu fale um pouquinho sobre as experiências, mas ela é quando o nosso espírito ele abre os olhos e ele consegue ver o ambiente de forma espiritual. E por isso, algumas das vezes, dependendo de como você estiver, você vai ver coisas não muito lindas. Você vai ver ambientes não muito agradáveis nesse mundo espiritual, na paralisia do sono. Porque na paralisia do sono você tem a convicção de onde você está. Muitas das vezes você consegue ver o quarto de forma íntegra, ali com os objetos nos lugares. Você está ali naquele lugar de fato. Só que no mundo espiritual, naquele ambiente. E às vezes você vê coisas que não são tão lindas assim. Por que acontece a paralisia do sono? A paralisia do sono, eu não sabia, aprendi agora, uma semana ou 2 semanas atrás, que ela acontece quando você está cansado, sua carne está cansada, seu corpo físico ele está exausto. O seu espírito ele não cansa, mas a sua carne ela cansa porque é humana, né? Precisa respirar, precisa descansar, precisa se alimentar, precisa soltar os excrementos, enfim. Tem todo um processo fisiológico que precisa ser cumprido quando a gente fala da carne. Mas e o espírito? O espírito ele é incansável, ele não cansa, ele tá sempre de boa, né? Só que quando eu durmo com muito cansaço físico, psicológico, estou querendo dormir. Só que o meu espírito, ele não acompanha o meu corpo. Ele não tem o mesmo nível de cansaço. Então, quando nós estamos dormindo, nosso espírito também ele adormece ali, fica de boa. Só que quando nosso nível de cansaço está muito elevado e nós, às vezes chega um momento de acordar e a gente não acorda, ou às vezes acorda e volta a dormir de novo, ali com aquele sono superficial, porque o seu corpo ele está exausto, o seu espírito ele abre os olhos. Inclusive, eu estava assistindo uma live, a pastora falava assim que o nosso espírito ele é proibido de abrir os olhos. Mas quando nossa carne está tão cansada, e ele fica tipo tentando ver se acorda a nossa carne, né, nosso físico aqui para realmente acordar de fato, e nosso corpo não aguenta porque está cansado demais, está exausto demais, ele abre os olhos, que é proibido no mundo espiritual, e aí ele consegue ver as coisas ali ao redor. Nas primeiras paralisias do sono que eu tinha, eu sentia muito medo e eu não conseguia falar, nem se movimentar. Às vezes eu ficava estática. Conseguia abrir os olhos no mundo espiritual, que eu sentia realmente que eu tinha aberto, os meus olhos estavam abertos, mas eu não conseguia falar. Eu abria a boca. Isso acontece, né? A pessoa tenta gritar, mas ninguém escuta. Você tenta se movimentar, você não consegue. Você tenta correr, mas você não consegue. É uma situação horrível. No começo eu não via nada, né? E com o passar do tempo, eu ia vendo coisas. Quando eu comecei a seguir a Cristo, que eu entreguei minha vida a Cristo, eu conseguia ver coisas que não são lindas. E essas coisas que não são lindas vinham e ficava tipo me provocando. Só que como eu não tinha muita autoridade espiritual para repreender, para combater, eu meio que falava, a voz minha não saía muito alta, ela saía bem baixinha assim, te repreendo, sai daqui, com muita fraqueza mesmo. E aí aquele ser não muito lindo, não muito agradável sua presença, às vezes ficava zombando, ficava sorrindo, e aí saía e eu acordava com os sentimentos.
físicos ali. Às vezes eu acordava toda arrepiada, os braços e as pernas, por causa da presença ruim. E aí eu fui avançando no mundo espiritual e eu fui tendo várias e várias paralisias do sono. Não assim todos os dias, mas quando eu tava, e isso é de fato, eu fui observar o rapaz, realmente, quando eu estava muito cansada, que eu queria insistir em dormir, era quando eu tinha às vezes a paralisia do sono. E os olhos espirituais se abriam ali naquele lugar, naquele ambiente. Então, dependendo do ambiente que você estiver, você vai ver coisas que não são muito boas. Às vezes você vai ser enforcada, você vai ser tentada com relação na área sexual, ou às vezes você vai também acontecer tentativas de assassinato mesmo ali, no mundo espiritual. Porque você tá vendo coisas que não era pra você estar vendo. Você talvez nem tá pronta pra ver essas certas coisas, né? Então, evitar dormir demais quando você tá muito cansada, né? Porque se você insistir em dormir quando seu corpo tá muito exausto, provavelmente você vai ter essas experiências não agradáveis. Eu, particularmente, teve uma época que eu tava até gostando de ter, porque eu consegui entender como estava ali o mundo espiritual ao meu redor. E eu tinha a percepção de como estava a minha intimidade com o Senhor, porque quando a minha intimidade com o Senhor estava bem fortificada em oração, jejum, leitura e tudo mais, quando o mal sobrevinha sobre mim, eu consegui repreendê-lo com mais facilidade. Quando eu não estava com a frequência de leitura, de jejum e tudo mais, eu tinha mais dificuldade de repreender aqueles espíritos ali, naquele mundo que os meus olhos se abriam, que é o mesmo ambiente, só que no mundo espiritual. Então a paralisia do sono nada mais é do que o seu espírito abrir os olhos e contemplar aqui a nossa realidade, só que em uma outra dimensão. Entenderam? Em uma outra dimensão. E por isso que tudo é muito maximizado, assim, as coisas, né? Às vezes você escuta barulhos, às vezes você não escuta barulhos não, mas em boa parte você ouve um barulhozão, aquele barulhozão de, tipo, quando ela vibra em cima da mesa, assim, aquele barulho. Então, e eu tive a experiência, a última paralisia que eu tive foi com barulho insuportável. O barulho do mundo espiritual é muito forte, né? Às vezes tem pessoas que ouvem e tem outras pessoas que não ouvem. Enfim, espero ter deixado claro para vocês um pouco mais sobre a paralisia do sono. E é isso, vamos continuar orando, buscando a face do Senhor, buscando autoridade, intimidade com o Pai, para que nós possamos estar com o nosso espírito mais preparado. E quando estivermos muito cansados, quando nós acordar, levantar logo para não ficar insistindo ali em tentar descansar mais, que é a hora que tem esses ataques, certo? A paz e até o próximo vídeo.